Hoje, no Real Crusades History, vamos conhecer 5 das batalhas mais épicas dos Cavaleiros Templários. Número 1. A Batalha de Montgisart. No fim de novembro de 1177, um grande exército cruzado acompanhou o conde Filipe de Flandres numa expedição ao norte do Reino de Jerusalém, indo atacar a fortaleza sarracena de Hama na Síria. Saladino, poderoso sultão do Egito e de Damasco, aproveitou-se das forças reduzidas do Reino Cruzado e invadiu com um exército de cerca de 26 mil homens. O rei de Jerusalém, Balduíno IV, tinha apenas 16 anos e também sofria de lepra. Mesmo assim, o jovem rei respondeu ao ataque de Saladino, reunindo um exército de 500 cavaleiros e 4.000 soldados de infantaria. O jovem rei leproso foi acompanhado por Reinaldo de Châtillon e Odo de Saint-Amand, mestre dos Cavaleiros Templários. Com cerca de 80 templários, Saladino não via uma pequena força cristã como ameaça. Então, marchou calmamente a Jerusalém, deixando seu exército espalhar-se e saquear as terras agrícolas do reino. Enquanto isso, o rei Balduíno, os templários e os cavaleiros do reino se aproximavam do exército de Saladino. Ao encontrar o inimigo em Montgisart, perto da cidade de Ramla, Saladino foi pego de surpresa. Suas forças estavam em uma posição vulnerável, tentando atravessar um rio. O jovem rei imediatamente ordenou um ataque e os templários estavam na linha de frente do ataque. Odo de Saint-Amand liderou os templários em vários ataques que esmagaram as forças de Saladino. As habilidades dos templários como cavaleiros foram muito valiosas. Naquele dia, enquanto quase todo o exército de Saladino foi aniquilado, o próprio Saladino mal conseguiu escapar, fugindo para sobreviver em um camelo veloz. Montgisart provou ser uma das maiores derrotas da vida de Saladino e um momento de glória para o rei Balduíno. 4. Os Cavaleiros de Jerusalém e os Templários. Número 2. A Batalha de Hattin. Em 30 de junho de 1187, Saladino invadiu mais uma vez o reino de Jerusalém. Seu exército era enorme, contando com 30 mil homens. Para provocar os cruzados, Saladino atacou Tiberíades. O rei de Jerusalém, Guy de Lusignan, marchou com um exército menor, porém significativo, de 20 mil homens, incluindo muitos cavaleiros templários. Apesar do conselho contrário de outros oficiais, Guy seguiu a sugestão do mestre do templo, Gerard de Rutherford, e atacou Saladino imediatamente. Os cruzados marcharam rapidamente por um território quente e seco rumo a Tiberíades. Ao tentarem chegar às fontes de Kafar-Hattin, o exército de Saladino os interceptou e os forçou a acampar no planalto árido. Pela manhã, os cruzados estavam cercados e Saladino iniciou o ataque. Os cruzados sofreram pesadas baixas devido aos arqueiros e à cavalaria de Saladino. Apesar de menos numerosos, exaustos e sedentos, os cruzados lutaram com incrível vigor. Os cavaleiros cristãos repeliram diversas vezes os ataques de Saladino, com os templários sendo essenciais nessa resistência e lutando com coragem feroz. O cronista sarraceno Ibn al-Athir relata que Saladino, ao ver a batalha acontecer, ficou muito nervoso, arrancando a barba de ansiedade. Mesmo com os templários e outros cruzados repelindo as tropas sarracenas várias vezes, a superioridade numérica de Saladino prevaleceu e os cruzados foram derrotados. Foi uma grande perda para o reino. Saladino temia tanto os cavaleiros templários que ordenou a execução imediata de todo templário capturado na Batalha de Hattin. Apesar da derrota em Hattin, os templários mais uma vez mostraram ser guerreiros brilhantes que lutaram com determinação feroz, mesmo nas situações mais desesperadoras. Para a nossa próxima batalha, vamos para a Península Ibérica, especificamente Portugal. Número 3. O cerco de Tomar. O Castelo de Tomar, construído em 1160, foi a sede dos Cavaleiros Templários em Portugal por muitos anos. No fim do século XII, a dinastia berbere marroquina almohada governava grande parte do norte da África. Em 1190, o califa Almohad al-Mansur cruzou o rio Tejo e invadiu Portugal. Os almohadas capturaram o castelo de Torres Novas e depois avançaram para Tomar, que cercaram. Gualdim Paz, grão-mestre, liderou a guarnição templária na defesa de sua fortaleza. Mesmo em desvantagem numérica impossível, os templários resistiram 6 dias.
Gualdin, com cerca de 70 anos, era veterano experiente das cruzadas na Ibéria e na Terra Santa. Os almohadas atacaram as muralhas várias vezes, mas sempre foram repelidos pelos templários. Os almohadas romperam os portões da fortaleza, mas Gualdin liderou um contra-ataque devastador contra as tropas almohadas. Tão pesadas foram as baixas almohadas durante esse ataque que, a partir de então, a entrada de Tomar ficou conhecida como o Portão de Sangue. Nesse momento, Al-Mansur desistiu do ataque, retirando suas tropas e abandonando o cerco. Tomar permaneceu em mãos cristãs. O valor e a determinação de Gualdin Paz e seus templários venceram naquele dia. Para nossa próxima batalha, vamos voltar às cruzadas na Terra Santa. Número 4. A Batalha de Arsuf. Após Saladino vencer em Atim, Ricardo Coração de Leão liderou uma cruzada à Terra Santa para conter os sarracenos. Após recuperar Acre de Saladino em 1191, Ricardo avançou pela costa da Palestina com os cavaleiros templários liderando o exército. Saladino, desesperado para deter Ricardo, atacou com força total quando o exército de Ricardo se aproximou de Arsuf em 7 de setembro. Novamente, os cruzados tinham menos de 12.000 soldados e estavam em desvantagem numérica. Saladino tinha 25.000 soldados, mas a formação de Ricardo era sólida e impenetrável. Os cavaleiros hospitalários atacaram cedo na retaguarda e Ricardo então ordenou um ataque geral. Os templários, sob o comando de seu novo grão-mestre Roberto de Sablé, desempenharam um papel fundamental na batalha, realizando alguns dos ataques mais devastadores. Saladino sofreu derrota total, perdendo milhares de soldados. Ricardo e os cruzados venceram a batalha, ocuparam Arsuf e também conquistaram a importante cidade costeira de Jaffa. Mais uma vez, as táticas de cavalaria dos templários se mostraram muito úteis no calor da batalha. Na nossa última batalha, voltamos à Espanha. Número 5. A Batalha de Las Navas de Tolosa. No verão de 1212, o califa almohada Muhammad al-Nasir reuniu um enorme exército de cerca de 25.000 soldados e marchou para o norte saindo de Sevilha, com a intenção de invadir o reino cristão de Castela, cuja capital era Toledo. Enquanto isso, o Papa Inocêncio III proclamou cruzada na Espanha contra al-Nasir. Cavaleiros cristãos de toda a Península Ibérica reuniram-se em Toledo, sob comando dos reis Alfonso VIII de Castela, Pedro II de Aragão e Sancho V II de Navarra. Na coalizão também havia muitos cavaleiros templários comandados pelo grão-mestre Gomes Ramírez, português. Os cruzados marcharam para o sul e os dois exércitos se encontraram em 14 de julho, em Las Navas de Tolosa. Na manhã de 16 de julho, a batalha começou. Templários e outras ordens militares lideraram e logo enfrentaram as tropas almohadas. A luta foi feroz e os templários sofreram algumas das baixas mais pesadas. No lado cristão, os contingentes aragoneses e navarros, nos flancos direito e esquerdo, fizeram um movimento de pinça que desorganizou os mouros. Várias cargas de cavalaria aniquilaram o exército almohada, garantindo vitória total aos cristãos. Milhares de soldados almohadas morreram e o califa quase não escapou com vida. O grão-mestre templário Gomes Ramírez foi uma das poucas baixas cristãs, já que ele e seus irmãos templários estavam entre os primeiros guerreiros a entrar em batalha. Eles morreram ajudando a conquistar uma vitória incrível para a Cruzada Ibérica, que levou ao colapso do poder mouro na Espanha. Obrigado por assistir. Apoie o Real Crusades History no Patreon com $5 americanos mensais e acesse podcasts exclusivos sobre as cruzadas. Além disso, adquira um exemplar do meu romance Por que o Pagão se Enfurece? Um conto da Jerusalém dos Cruzados, disponível na Amazon. Cruz que ela semeou em circuito, Peeling, longe do sangue e da poeira. Ao meu alcance, de
Purple Slow, nossa filha ao lado dela chorando. Eu não derramei lágrimas,